Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de junho de 2019, é uma sexta-feira. O verbete de número 4.893, ele tem 47 elogias, 7 páginas e 12 máximos. O tema, reciclagem dos mitos pessoais, e foi elaborado segundo a especialidade ressexologia. Quem redigiu o verbete já é o veteraníssimo Walter Stracchini, em homenagem à sua avó. Aqui está escrito Walter. É Wagner, né? Está escrito Wagner, que eu copiei. Desculpa, Wagner. Então, Wagner Stracchini, mas pelo menos a gente faz homenagem à sua avó aí. A reciclagem dos mitos pessoais é a promoção de atualizações ideativas e paradigmáticas realizadas pela consciência humana a partir do empenho autopesquisístico e neocognitivo, levando ao descarte da carga pessoal de construtos mitológicos originários da tradição, fábulas, superstições, ficções e ideias dogmáticas de qualquer origem. Quem vai desenvolver esse verbete, como a gente acabou de dizer, é o Wagner Stracchini. Ele é técnico em construções civis, graduado em arquitetura e urbanismo, especialista em gestão empresarial e projetos, brasileiro, natural de Lucélia, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde 2014. Tá bom? Então, continuando aqui, a gente leu a definição e agora nós vamos ler alguns tópicos do desenvolvimento do verbete. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene pessoal da reciclogenia antimitológica, o holopensene da autopesquisa, os voliciopensenes, a voliciopensenidade. Na fatologia, a saturação das crenças mitológicas pessoais, desencadeando reciclagens, a revisão das ficções infantis estendidas até a adultidade, a reperspectivação dos ranços míticos da religião, a saída do labirinto das representações irracionais, a autovivência do paradigma consciencial, as verdades relativas de ponta à inteligência evolutiva. A fatologia está bem rica, apesar de ter 19 linhas, quer dizer, a gente considera 20 um tópico para máximo, né? Mas eu acho que uma linha a mais aqui não faria tanta diferença pela riqueza da sua fatologia. Então, a gente só leu algumas coisas e vai deixar para a gente debater o restante aí dos itens. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a autocognição ultrapassando os limites da matéria a partir da energossomática pessoal, o destemor quanto à autovivência parapsíquica com lucidez. Na argumentologia, nós vamos chamar a atenção do parágrafo tabelologia, na qual, sob a ótica da autopesquisologia, o verbetógrafo faz um contraponto, né, entre 20 condições conscienciais fixadas de mitos pessoais, originárias de paradigmas clássicos, entre os quais a religião, filosofia, ciência convencional e senso comum, e o respectivo contraponto reciclogênico. Então, acho que é bem interessante essa tabela com esses contrapontos. Na remissiologia, nós vamos destacar anacronismo, banho de loja consciencial, mitoclastia, reciclagem dos dogmas da religião, reciclante existencial resiliente e resíduo mitológico. Perante a fatura de informações neste tempo de supercomunicação global, a grande maioria da humanidade ainda se submete a mitos pessoais, requerendo autorreciclagens prioritárias. Você ainda cultiva ideias mitológicas anacrônicas? Já parou para refletir sobre os possíveis mitos pessoais e as possíveis estratégias para reciclá-los? Na videografia específica, o autor contribui com uma fonte, né, um filme. Engraçado que chegou agora a especialista em filmografia. Foi sincrônico, né, que ela chegou agora. A bibliografia, aqui na videografia,
tem um vídeo, ou um filme, né? Na bibliografia específica, nós temos 15 fontes para referência do leitor, e na webgrafia específica, nós temos 2 fontes, tá bom? Então, nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por André Chataloff, Cláudio Monteiro, Eucárdio de Rosso e Nilzabeth Correia. Ressexologia, mitologia, fenômenos, parafenômenos, mesologia. Neoparadigmática, autorreciclagens, multiculturalismo, autoposicionamento, neofilia. Recinologia, reeducação, conservantismo, autovivências, abertismo, universalismo, evolúcio pensenis, dogmaticologia, reciclagens e descrenciologia. Wagner, agora eu tenho que ver, porque aqui está Walter, né? É Wagner, não sei. Foi um erro meu aqui, porque eu olhei uma fonte. Você vê como é que é fonte bibliográfica, às vezes tem que ter atenção, né? Aqui a fonte minha está errada aqui. Oi? Depois a gente vê, então, tá? Aqui a pergunta que a gente sempre faz para começar o debate é: o que te levou a escrever exatamente esse título de verbete, tá? E na elaboração desse título de verbete, se você percebeu nos bastidores, né, algum fato, algum parafato, quer dizer, fato normalmente não é nos... A gente, quando fala bastidores, é multidimensional, né? Uhum. Mas, assim, no contexto, fatos, parafatos, que você relacione com a importância do tema. E nessa preparação para o debate aqui, na elaboração do verbete também, né, na finalização dele, se você tem alguma experiência para contar. Mas, assim, fique à vontade, a tertúlia é sua. Uhum. Se você quiser contar agora, se não quiser também expor, se quiser contar ao longo da defesa do verbete, você fica à vontade, tá bom? Tá. Boa tarde, Rosa. Boa tarde aos presentes aqui, aos que estão acompanhando pela internet, os que vão ver depois, né, a gravação, que quase sempre é a maioria. E o meu agradecimento, como sempre, à fabulosa equipe da Enciclosapiens, com o auxílio desde o título do verbete até a finalização e tudo, quer dizer, é um apoio aí que a gente não pode deixar de agradecer aos que tiveram contato diretamente comigo e os anônimos. Tem muita gente que trabalhou no verbete, ajudou, e eu nem sei quem foi. Então, agradeço aos voluntários dessa instituição. Rosa, a minha primeira proposição do título foi reciclagem de ideias mitológicas, porque nós conversamos aqui nos bastidores, né, o lançamento do livro. Né, eu tenho o livro Consciência Antidogmática, né, reciclagem de ideias dogmáticas da ciência, filosofia e religião. Ele já está à venda, já desde o mês passado, mas vai ser lançado oficialmente amanhã, aqui no Círculo Mental Somático. Né, e a temática é essa discussão. Na escrita do livro, eu também elaborei verbetes. Foram 4 verbetes já defendidos, relacionados com o livro. O primeiro foi a autossuperação da Robexis, que foi o primeiro concomitante ao curso da verbetografia. Depois, a autogestão antidogmática, depois reciclagem do dogmatismo científico, reciclagem dos dogmas da religião. E, dentro do contexto do livro, eu tinha feito uma pesquisa sobre a mitologia, a influência da mitologia no dogmatismo, a mitologia presente no dogmatismo, tanto no dogmatismo religioso quanto no científico. Né?
Então eu quis... Isso é muito importante, sabe? Quis, porque não é só a religião que tem mito, não. Quando a gente fala dogma, pensa na religião, quando fala em mito, pensa na religião, mas quando eu fui aprofundar a pesquisa, eu vi que tinha igual quantidade de mitos e dogmas na ciência e na filosofia, ciência filosófica. Então eu resolvi trazer essa ideia, né? E a equipe de aprovação do título sugeriu que eu pegasse um viés, né, um recorte dos mitos pessoais, né, falando para enfatizar a autovivência, né? Então, nós fizemos esse ajuste e eu trago aqui hoje essa ideia para a gente debater e discutir e ampliar aqui os conceitos. Vai ser muito importante esse debate, né, gente? Vamos lá, vamos debater. Então, eu vou começar aqui com as perguntas dos teletertulianos, mas vocês fiquem à vontade, tá? Para fazerem suas perguntas. Pode fazer, porque acho que vai dar. Ela já quer fazer uma série de perguntas que eu estou vendo assim, mas acho que tem o suficiente aqui para a gente poder fazer todas as perguntas, né? De preferência, perguntas fáceis, tá bom. Então, a primeira teletertuliana vem de Conceição dos Ouros, e ela pergunta a você, na Fatologia, página 2, sexta linha de baixo para cima. Pode comentar a respeito da autocrítica frente à adesão inconsciente a ideias míticas advindas da mesologia familiar, cultural e social? Tá, ok. Na vivência, aqui eu coloquei primeiro a mesologia familiar, cultural e social. Aqui eu me refiro mais no aspecto religioso mesmo, porque eu, nessa existência, venho de uma família cristã, mas de tradição protestante, né, da Igreja Batista. E muitas dessas ideias religiosas do nosso meio, né, meus pais, a minha mãe, meu pai, receberam ideias dos seus pais. Meu pai originalmente era católico, né, depois virou protestante, mas receberam essas ideias cristãs. Os avós receberam dos pais, e cada um vai passando para o outro, e nós vamos dando continuidade a essas ideias sem fazer muita crítica, principalmente na fase da infância e adolescência. E você adere a essas ideias, você não sabe distinguir o que é mitologia do que é realidade, né? Porque, dentro do contexto da religião, muitas ideias que foram trazidas das tradições, ou escritas, ou tradições orais, elas vão sendo adotadas ao modo de história, né? Então, a mitologia vira uma fábula, uma história, né? O que é o mito? É uma explicação simbólica de algo desconhecido. Essa explicação simbólica de algo desconhecido acaba virando verdade, e essa verdade vai sendo passada de pai para filho e daí por diante. Aqui eu coloco que, num certo momento, que eu coloquei autocrítica, né? É isso? A autocrítica frente à adesão inconsciente. Então, essa autocrítica frente à adesão inconsciente, ela se dá, na minha experiência pessoal, a partir aí mais ou menos da adolescência, quando a gente começa a ir para o ensino médio, aí naquela época no ensino primário não tinha muita coisa de ciência, hoje tem, mas é mais no ensino médio, no meu tempo, que nós começamos a ver explicações da ciência sobre a origem do mundo, do universo, da vida, contrário àquilo que a gente aprendeu nos bancos da igreja, né? Então, aí já começou essa autocrítica, pelo menos a pensar no assunto, né?
E a partir desse ponto, eu continuei os meus estudos, as minhas pesquisas, até chegando aí pela adultidade jovem, até uns 25 anos, eu ainda aceitava quase que, e não era incondicionalmente, aceitava por Até comodismo, né? Eu comodismo, acho, por conforto, o conforto da crença, né? É melhor você acreditar em Deus, é melhor você aceitar Jesus, porque você tem a salvação, né? E eu comecei a estudar, fui me aprofundando, mas ao mesmo tempo comecei a fazer essas críticas. Então, é isso esse sentido que eu coloquei aqui da autocrítica. Isso. Na enumerologia, página 3, pode expandir, falar um pouco de cada item desta seção? São 7 itens, ela está quase no meio da folha 3. Aqui, né? A enumerologia, né? A reciclagem da pensenidade mitológica. Então, aqui nós estamos falando de reciclar, né? A primeira coisa da ideia da reciclagem é a mudança do posicionamento, né? A mudança para melhor, né? Existem reciclagens que até pode ser para pior. A menor, né? Mas aqui eu estou querendo falar o positivo, a melhoria, né? Então, a pensenidade aqui, os que não estão familiarizados, o pensamento, o sentimento, a energia, quer dizer, o que está permeado aí nas nossas mentes das ideias mitológicas. Então, isso eu já quase que expliquei agora há pouco, né? Que foi essa autocrítica. Isso. O outro item é a reciclagem do fechadismo cognitivo. O fechadismo cognitivo é o dogmatismo, né? É você não permitir o questionamento dessas fábulas, né? Você tem a ideia, por exemplo, na ideia religiosa do dilúvio, né? E você está fechado com aquilo, porque é aquela coisa do argumento circular. Não, eu duvido disso, mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia é porque, de fato, existiu. Então, esse fechadismo, esse engessamento da cognição também vem da herança mesológica religiosa. O outro item é a reciclagem dos paradigmas obsoletos. Paradigmas obsoletos. De uma maneira didática, vamos colocar aqui os paradigmas: mito, arte, religião, filosofia, ciência, senso comum, né? Conscienciológico. Pelo menos 7 paradigmas enumerados aí. Então, nós estamos fazendo força para vivenciar o paradigma conscienciológico. Eu não estou falando em descartar o paradigma da ciência convencional. O que eu descarto aí, no caso, o que está ultrapassado é a não aceitação da sobrevivência da consciência, né? Da multidimensionalidade, da multiexistencialidade, dessas ideias que são quadridimensionais da ciência. O mito, a arte, né? Pode ser uma coisa bonita, tal. A mitologia já estão ultrapassados, né? Elas tiveram uma função. A própria religião não é que não presta, né? Não estou querendo dizer. Eu acho que é para a gente que não interessa mais, né? Então é um paradigma obsoleto se comparado ao paradigma que nos leva a uma evolução mais consistente, e mais rápida, talvez, né? Exato, né? Mas, assim, há pessoas que aqueles paradigmas são o que estão mais adequados, não sei. Para nós, considerando a evolução da consciência, sem querer colocar a gente acima, não, cada um escolhe o seu próprio destino, né? Então, para nós, a gente enxerga como obsoletos, porque não nos leva mais no caminho que a gente quer. A gente já trilhou sobre todos eles, talvez por isso, né? A gente já cumpriu a função, então não precisa mais deles. Eu acho que principalmente o primeiro paradigma, que é o mito, né? Ele é totalmente dispensável. Né? Totalmente, eu acho.
Quando nós começamos dentro da história da humanidade, os mitos, vamos dizer, há 40, 50 mil anos, ou 60 mil anos, até dentro da Revolução Cognitiva, quando a espécie começou a se comunicar, a falar, a criar ideias, a se comunicar através de saberes, de pictogramas, de desenhos, né? Ou de histórias contadas oralmente, era para explicar coisas totalmente desconhecidas. Hoje, com o conhecimento que nós temos, eu não preciso mais de fábula, né? Para contar a origem do universo. Uhum. Se bem que a origem do universo é uma interrogation, ainda né? Não sabemos. Mas pelo menos a gente sabe que não tem, né? Aí são agora parapsiquismo imaturo, reciclagem do parapsiquismo imaturo. O que eu quero dizer com o parapsiquismo imaturo dois aspectos. Um deles é ter a autovivência parapsíquica e não se interessar por ela, ficar na superfície, ignorar, né? Ou dizer, não, isso é coisa da minha cabeça, ou alguém, você tem a oportunidade para compartilhar com alguém e eles vão tentar te convencer que aquilo não é uma realidade, né? Pelo fato de ser subjetiva. E a outra questão do parapsiquismo imaturo também é a questão da exploração do parapsiquismo, né? Essa é uma ideia também que a gente precisa ficar atento, né? O outro item é a reciclagem da religiosidade anacrônica. A religiosidade anacrônica com essa descrição que nós fizemos agora há pouco dos paradigmas, né? Mito, arte, religião, a partir da ciência, a ciência já ficou, apesar de rejeitar a extrafisicalidade, ela tem explicações melhores que a religião, né? Mas nós que acompanhamos o paradigma consciencial, achamos que temos coisas melhores que a ciência convencional. Então, porque assim, eu fiz até um artigo para Interparadigmas, onde eu coloco, assim, quando você tem uma teoria que vai representar algum fato da natureza, você cria um corpo de axiomas. Aquele axiomas, para aquela teoria, tem que valer sempre. Isso é um mito, entendeu? Isso é uma verdade absoluta para aquele contexto. É claro que a pessoa pode fazer um outro, né? Tem a refutação, então você mexe, às vezes, nos axiomas, nos postulados, mas a teoria científica, ela sempre sai de modelos, e esses modelos são caricaturas da realidade. E a gente está aqui na Conscienciologia querendo entender a gente, então nós somos autopesquisa, né? Nós somos caricaturas de nós mesmos, né? Entendeu? Tanto que tem um verbete meu que eu coloco, que a conscienciometria, que a consciência não é matematizável, mas o fato de você estar lá com aquelas perguntas e tentando dar nota para você mesmo, você cria uma caricatura de você mesmo, né? Mas assim, é importantíssimo você ter essa visão de você mesmo, mesmo que não seja a realidade, para você avançar. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, porque senão aí as pessoas vão dizer assim, mas a medicina... Gente, a medicina tem os dogmas dela também. Tem, é toda baseada em estatística. Estatística é aquele negócio, assim, você bota a cabeça do indivíduo no gelo e o pé no forno, ele está numa temperatura média ótima, né? Então, a medicina, né, pode examinar 1 milhão de pessoas, mas o próximo pode não se adequar naquela condição. É para jogar fora? Não, não é. Salva muita gente? Salva, mas não é para ficar aquilo como um fechadismo, né? Tem outras alternativas. No caso aqui, quando eu falo também no anacronismo da religião, a religião foi útil na história da humanidade para a coesão dos povos, né? Quando as tribos começaram o aumento da população, quer dizer, todas aquelas ideias que hoje estão nos livros sagrados, né?
mandamentos, tudo aquilo foi útil para a coesão dos povos, para controlar o povo, controlar aquela massa, o aumento de população. Foi útil ou então foi de propósito, né? Ou foi proposital. Eu penso que foi proposital. Mas teve alguma finalidade, né, de coesão, né, de coesão. Hoje a gente vê também muita assistência que é feita, né? Teve o lado ruim da Inquisição, domínio, lavagem cerebral, tudo isso, mas tem assistência, né? Assistencialismo, TARES, consolação, tem tudo isso. Mas tem muita lavagem cerebral também, em nome da cidade, do esclarecimento. Mas, enfim, a gente vai apesar levando, da utilidade, é anacrônico, já ficou ultrapassado. Né? A questão é a seguinte, fez a reciclagem dos mitos, você começa a pensar mesmo, né? Pensando, você vai ver o que é melhor para você, né? Então, vamos lá, outra aqui é a reciclagem da ideologia uniexistencialista. A ideologia uniexistencialista é a ideologia predominante no Ocidente, né? No mundo ocidental, pelo fato de ter a predominância do cristianismo, a ideia da vida única. Então, você nasce, tem a sua vida aí 3, 4, 5 décadas, 8, 10, hoje está se vivendo mais de 100 anos, e depois vai para o céu ou para o inferno, acabou. Quer dizer, isso não faz mais sentido, né? Essa reciclagem, a gente vê que isso... você concorda comigo que essa expressão fica até um pouco ambígua? Uniexistencialista, ela tem uma única existência se você pegar a série X, né? A gente acha que não acaba, é uma só, né? A consciência é eterna, né? Agora, eu entendi bem, eu acho que está claro que é uniexistencialista aqui no intrafísico, né? É uma única existência aqui no intrafísico. E é interessante, quase paradoxal, que a pessoa aceita com muita facilidade que ela tem essa existência e vai ter uma vida eterna. Mas ela não aceita que ela viveu antes. Né? Claro, imagina se eu vou querer ser responsável pelo que eu fiz hoje. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer e não ficar mais responsável com isso. Acho que tem uma falta de responsabilidade aqui bem grande. Né? Estou brincando, gente. Eu não quero, eu sei que eu vou ser responsável. Então, não é uma questão de querer, né? Não, a lei de causa e efeito, ela é punitiva... É democrática, é a lei mais democrática, porque pega todo mundo. Então, vamos lá. Reciclagem da credulidade anticientífica. É o último item da enumeração. A credulidade anticientífica, eu me refiro assim quando tem a pessoa muito religiosa. Nós que estudamos ciência aceitamos as coisas científicas, as coisas com muita facilidade, mas as pessoas mais tradicionais, mais ligadas a ideias conservadoras, entre a ciência e a religião, ela escolhe a religião, né? Apesar dela fazer a oração, ir no médico, tomar os remédios, mas a maior confiança dela ela continua dentro da religião. Então, é anticientífica. Agora, outra pergunta dessa teletertuliana é a seguinte, ela pede para você fazer um cotejo aqui entre a primeira ortopensata e o quarto megapensene. A primeira ortopensata é mitologia. A mitologia, a rigor, é um conjunto de tolices. Contudo, está repleta de fenômenos, parafenômenos e situações evolutivas avançadas que ainda não foram bem pesquisadas. E o quarto megapensene é autopesquisas derrubam mitos. Bom, quem escreveu essa ortopensata foi o professor Valdo, né? Então... ele seria o melhor para explicar isso. Agora o Telegrama está fora de moda, né? Já está ultrapassado. Como o Telegram já foi deletado, então eu vou tentar entender o que o professor Valdo aqui. Um exemplo que eu penso aqui que pode ajudar a esclarecer essa ideia do professor Valdo é que a mitologia
como a gente vê, né, são fábulas, histórias para explicar o desconhecido, tolices, ideias por isso que ele chama de tolice. Mas, por outro lado, quando a gente estuda um pouco da história, eu vou citar o exemplo ali daquelas pinturas rupestres. Não sei se o Tele Tertuliano, quem fez a pergunta, está familiarizado. Essas pinturas dentro das cavernas, né? Na França, na Espanha, existem no mundo inteiro. No Brasil, tem Parque Nacional Serra da Capivara, que são uma das mais antigas. Então, aquelas pinturas rupestres, os antropólogos, mitólogos, esse pessoal que estuda, interpreta isso, eles veem ali como muito parafenômeno naqueles rituais xamânicos, em que eles entravam dentro da caverna, porque existia a ideia do universo em 3 camadas, né? O mundo inferior, o mundo nosso, terreno, e o mundo superior. Naquele tempo, eles pensavam no mundo dos mortos, ou no mundo inferior. Dentro da Terra. Dentro da Terra, né? Então, eles entravam na caverna até um certo ponto e faziam aqueles rituais, pintavam os animais em sinal de respeito aos animais, porque aqueles animais seriam caçados, né? E o xamã entrava lá na profundidade, lá no fundo, entrava em transe, provavelmente fazia projeção e via onde tinha caça, tal. Então, eu penso que isso poderia ser uma explicação desses parafenômenos que não foram bem explicados, né? Essa é uma sugestão do... Aí contava essa história, daquela história passava para um, passava para outro, até virar um mito e uma verdade, às vezes. Né? Então ele... e o xamã fazia esse ritual com a intenção de trazer o benefício para a comunidade, né? Então ele entrava em contato com o extrafísico, mas essas histórias a gente não tem registro, né? Nós não temos... isso foi há 40 mil anos, a escrita foi inventada há 5 mil anos, não tem nada escrito sobre isso, só tem os desenhos e essas possibilidades de interpretação. Então, e aí ela pede para contrapor isso ao Mega Pensene. Autopesquisas derrubam mitos. Então, a autopesquisa, quando a gente nós falamos a autopesquisa, quando você se inclui na pesquisa. No caso da conscienciologia, nós falamos autopesquisa porque é a pesquisa de si mesmo e a inclusão do pesquisador dentro do processo de pesquisa. Não é como na ciência convencional, em que o pesquisador supostamente não participa da pesquisa, ele participa eu acho energeticamente com as suas energias. Mas eu acho que tem até um ramo da ciência, que é essa ciência mais moderna, sim, que até acha que participa. O problema é que ele não pesquisa a si próprio. A si próprio. Essa que é a grande virada. Então, mas quando você pesquisa a si próprio, por exemplo, usando uma técnica parapsíquica lúcida, exemplo, projeção lúcida da consciência. Se você faz uma projeção lúcida, você entra em contato com o extrafísico, você vai derrubar mitos, né, da vida única, de salvação, esses mitos que nós falamos agora todo, basta uma projeção. Então, a autopesquisa derruba mito através do exercício do autoconhecimento. Aí ela pede para você comentar a frase enfática. Perante a fartura de informações nesse tempo de supercomunicação global, a grande maioria da humanidade ainda se submete a mitos,
pessoais, requerendo autorreciclagens prioritárias. Quando eu coloquei essa frase, a revisão da Encíclica Sapiens até me questionou, né? Como é que você pode comprovar que a grande maioria da humanidade se submete a mitos, né? Então eu coloquei na webgrafia essa pesquisa do aderentes.com, que são as estatísticas de adesão religiosa. Se você pesquisar nesse site, uma estimativa geral de 80% da humanidade. Eu estou rindo aqui, sabe por quê? Olha o nome do autor, Aslan Reza. Ele reza. Reza Aslan. Não, esse é a história uma história da humanidade, a história de Deus, né? Essa é outra. Esse é outro que pode ser usado. É outro autor, né? Eu posso comentar sobre ele também. Tá bom. A grande maioria da humanidade, 80%, se nós considerarmos aí que somos hoje em torno de 7,5 bilhões de habitantes, né? Dá em torno aí umas 5 bilhões. Então, 80% já é a grande maioria da humanidade, declara adesão à religião. Como a religião está repleta de mitos, e esses mitos acabam se tornando os mitos pessoais, né? Os construtos pessoais vêm do aspecto religioso, mas, olha, perante a supercomunicação global, né, nós temos uma quantidade de informação hoje que, nossa, basta um buscador aí, o Google, basta o Google para você começar a olhar e qualificar suas pesquisas, né, e dar uma olhada. É claro que vai encontrar muita tolice, muita coisa para ser descartada, mas são coisas sérias, né? Aqui eu tenho uma outra... As pessoas ainda estão criando mitos. Só você olhar para a nossa política que você vê que eles criam mitos. Né? Ainda estão criando mitos. Não é só acreditando nos mitos que já existem. Eles criam. O termo mito, né, mitar, né, virou o verbo, né? Está virando um verbo atualmente. Uma pessoa faz uma coisa, uma personalidade famosa aí faz eles mitam, né? Mitou na internet, mitou no Instagram, mitou no Facebook, 3 milhões de curtidas, não sei o quê. Então o mito... O mito é uma coisa que está entranhada na raça humana, não sei porquê, pelo menos no brasileiro, né? Então é a falta de crítica, né? Eu acho que... Então, por isso que eu estou recomendando aqui, que eu acho que convém fazer reciclagem, né? Pensar, dar uma olhada, pode até, como o Dawkins fala aqui das citações, pode até ser divertido o mito, mas não tem nada a ver com a realidade, né? O aderente é a pessoa que adere, né, à religião. E o Reza Aslan, que você falou aí... Eu achei muito interessante. O Reza, ele é um estadunidense dos Estados Unidos, mas com a descendência iraniana, né? Ele é do Irã, a família iraniana. Não sei se ele nasceu no Irã, mas mora nos Estados Unidos. É um estudioso da religião islâmica e ele escreveu esse livro aí sobre... Deus, uma história humana. Que Deus é uma história humana, né? Então, ele é um cara da linha dos sufis, né? Lá do islamismo, e ele teve essa epifania aí, segundo ele, o livro que eu li há poucos dias o livro dele. Bastante interessante sobre a história de Deus, sobre o ângulo que ele coloca, né? E que é mitológico. Agora a Paula. Agora sou eu. Wagner, então queria dar os parabéns aqui pelo verbete. Obrigado. E queria puxar aqui por um tema que nos é comum, que é a questão da arquitetura. Porque eu também sou arquiteta. E aí queria que você falasse um pouquinho o que você encontra de mito dentro da arquitetura e urbanismo das cidades. Mito dentro da... No contexto da arquitetura, das cidades, do urbanismo, ou até da arte, você fala também a questão da arte, né?
O que você vê em termos de mito? Bom, algumas coisas... Wagner. Algumas coisas dentro da ciência, né? São condições mitológicas. A própria, como o professor Valdo fala aqui na Pensata, a própria ciência cria mitos, né? Dentro da arquitetura, uma das coisas que eu posso ver como, assim, não sei se é um mito, mas é talvez uma falta de crítica, eu vejo na repetição de certos padrões que não são adequados, né? Mas as pessoas continuam copiando projetos, por exemplo, copiar projetos de outros locais, de outros países, onde o clima é outro, a condição, o sol, o frio, o calor é totalmente diferente, o material é diferente. Eu não sei se é bem um mito, mas é uma repetição, é uma cópia, né, de uma história alheia inadequada, né? Por exemplo, o uso de vidro no Brasil, né? Esses prédios envidraçados, que, por exemplo, em São Paulo, ali na Marginal Pinheiros, né? Para mostrar a grandeza, mostrar riqueza, prosperidade, né? E depois tem que botar uma quantidade de ar-condicionado absurda para se manter aquilo lá dentro. Pode ser válido lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, essa pode ser uma ideia. O mito, então, seria: se é bom para eles, é bom para mim também. O mito porque aquilo vem dessas caixas, né? Vem do Le Corbusier, que criou isso, né? E ele é um arquiteto franco-suíço. Então, isso na altura do modernismo era considerado como a modernidade, né? Era o exemplo da modernidade, trazia luz para dentro dos ambientes, né? É verdade, é um mito, né? Um mito da cidade moderna, do edifício moderno, mais tecnológico, aquele que é todo envidraçado, né? Outra coisa que eu estava me lembrando também é o mito, por exemplo, eu tenho uma outra amiga que é a arquiteta, a Aline, que ela sempre ficava, a gente pesquisa a Reobex, né? E ela ficava, gente, mas como é que a Europa, cidades tão estruturadas, né, tão organizadas, como é que o local daquele precisa de mais urbanização do que aqui, por exemplo, o Brasil, que é uma desorganização total, né? Então, o mito da cidade, das megalópolis, das cidades europeias ou outras que têm, como tem melhor qualidade de vida intrafísica, as pessoas não conseguem perceber que lá precisa de mais Reobex, e que tem condições piores, se a gente pode falar em termos de multidimensionalidade, do que aqui no Brasil, por exemplo, né? O mito de que o primeiro mundo é que é bom, que esses países ricos, ou que, por exemplo, palácios de Versalhes, que tem todo o rigor, né, como a monarquia, é melhor. Mas isso que você está falando também não é um mito, não? Achar que o Brasil precisa menos? Porque eu acho que o Brasil está tão estrupiado. Estou dizendo em termos a Reobex iniciou na Europa, iniciou lá, mas porque todo mundo veio para cá, né? Nós também. Nós fugimos. Nós também viemos de lá. Eu não sei, eu não estou questionando isso, não. Eu não estou questionando. Cada um fala da sua experiência. Eu não estou questionando essa sua fala, não. Só estou te perguntando, na verdade, porque eu fiquei assim, será que a gente está vendo o Brasil ir de bancarrota agora, né? Tá terrível a situação do Brasil. Ele teve estabilizado e agora está piorando em tudo, em todos os sentidos. Então, eu fico me perguntando, isso já é reflexo da reurbanização? E se é reflexo, entendeu? O que é que, quando a gente fala, né? Eu sei que começou por lá, porque o professor Valdo sempre falava e tal. E precisava lá, porque lá eu acho que tem aquele ranço das grandes guerras, dos domínios, né? Eles dominaram a gente aqui. Agora, sinceramente, Paula, eu estou te perguntando, porque você que estuda isso. Na hora de comparar uma coisa com a outra, eu não sei se eu diria que lá precisa mais do que aqui. É isso que eu fico me perguntando, entendeu? Em termos de Reobex, até onde, como eu entendo a Reobex,
essa limpeza extrafísica é justamente para que essa pressão da baratrosfera ela interfira menos na nossa vivência intrafísica. Então, é do extrafísico para o intrafísico. Eu morei em Portugal 22 anos e tive agora, no ano passado, na Alemanha, e parece que eu voltei de novo para aquele ambiente. A minha manifestação lá é mais reprimida, eu sinto mais depressão lá do que eu sinto aqui. A minha manifestação aqui no Brasil, é lógico, eu estou falando que eu estou na Cognópolis, né? Mas a minha manifestação aqui no Brasil, e particularmente aqui na Cognópolis, é muito mais livre do que na Europa. Entende? Aqui eu tenho outras condições, né? Em termos intrafísicos, eu tenho piores condições que eu tinha em Portugal. Lá eu tinha um apartamento ótimo, porque lá oportuniza esse tipo de coisa. Aqui não. Né? A gente sabe que o custo de vida é maior, a gente não tem as mesmas condições que lá. Mas aqui, pensenicamente, eu estou mais livre do que lá. Então, por isso que eu entendo essa questão da Reorbex lá, esse conservantismo, né? Ele oprime mais as pessoas. Chegou num ponto, estava 3 dias mais ou menos em Berlim, eu começo a sentir aquela pressão, e eu falei, gente, é exatamente isso que eu senti em Portugal. Que aí começa a ter aquela depressão, aquele mal-estar, a gente não conseguir, parece que sair daquilo, entendeu? E aqui não, é mais livre, entende? Então, não tem tanto a ver com a questão intrafísica, tem a ver com a nossa, como eu me entendo, a nossa manifestação pensênica em determinados locais. Eu acho que vale a pena pesquisar mais sobre isso, né? Eu, por exemplo, passei quase 2 meses lá, me senti bem em todos os locais. Cada um, né? Paula, talvez um outro exemplo de mito dentro da área da arquitetura, né, que você abordou, você verifica a localização das igrejas católicas no Brasil, onde elas estão nas cidades. Nos lugares mais altos, todas. Sempre está, pode pegar, menor, na minha cidade, lá, 20 mil habitantes, onde eu me criei, sempre está no topo, né, para ser um objeto de poder, de adoração, de autoridade, né? Então, autoridade divina. Então, é uma ideia que é sutilmente colocada. Não sei se é tão sutil assim, para mim é tão evidente que é sempre nos lugares mais altos, as catedrais, as igrejas, sempre nos posicionamentos altos. Você quer ver uma coisa? As pessoas, eu conheci várias pessoas, eu passei 2 meses agora, pouco tempo. A maioria, algumas pessoas, não vou dizer a maioria, assim, do meu relacionamento lá, de amigos da minha filha e tal, eles têm pânico, medo de vir para o Brasil pela violência. Minha filha nem quer muito vir mais aqui. Então, essa repressão que a Paula sente lá, eles estão sentindo aqui, entendeu? Quem conhece, quem está vendo esses comentários, então, o Brasil não está essa coisa tão assim, sabe, de samba e de carnaval, pelo menos para o círculo do qual eu frequentei lá, entendeu? Pessoas assim, porque o Brasil é um país muito triste. Eu falei assim, então, você não conhece o Brasil é muito alegre. Mas, assim, o triste que aquela pessoa se referiu, eu acho que é esse medo que perpassa, que está pesando, gente. As pessoas estão presas nas suas próprias casas, né? Não tem liberdade mais nenhuma de sair. Então, assim, pensenicamente, eu até acho que tem mais arejamento e tal, mas, assim, depende do círculo que você está lá, né? Olha, você fala agora, expandindo aí da arquitetura para o meio ambiente, isso que você está falando. Ano passado eu estive com a minha esposa visitando o planetário em Paris, temos uma filha que mora lá. E nós tivemos a oportunidade de assistir um filme que foi feito da Estação Espacial Internacional, da ISS. Então, eles lá, não sei quanto que está de altura da Terra, 150 quilômetros, 200 quilômetros, mas as câmeras são tão potentes que eles dão um zoom, né, e trazem ali para a Amazônia, mostra tudo, aquelas queimadas assim, fumaça sendo feita. Aí mostra periferias de grandes cidades, de São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, aquelas favelas, áreas degradadas, né? E eu acho que você tem razão. Essas áreas aqui precisam realmente de mais
reurbanização, não só intrafísica como extrafísica mesmo. Isso é real. E eles veem isso tudo, essas realidades. Está aí a Angela Merkel agora pressionando o nosso presidente por causa do ambiente, por causa desse tipo de informação. Tá na... Eu acho que isso vai... Você me instigou a pesquisar mais sobre isso, sabe, Paula? Que eu acho que falta eu pesquisar mais sobre isso, porque realmente é instigante você ver a relação, né, Europa-Brasil, assim, ou América Latina, Venezuela. Eu acho que vale a pena a gente estudar sobre essas questões. Né? Eu posso falar só daquelas que eu vivi. Por exemplo, Venezuela eu não conheço, né? Mas, por exemplo, eu conheço o Brasil bem e conheço Portugal bem. Então, esses dois eu posso falar. Esses dois você consegue estabelecer. Porque eu vivi, eu não estava de férias, né? Porque quando eu cheguei lá, eu estava muito bem. Então, essas sutilezas eu consigo perceber. Também tem um negócio de forma, né, Paula? O que você fez lá... Também tem. Então, também tem essas questões todas. Então, é muito complexa, né? Mas, assim, você, de qualquer modo, você me instigou. A pesquisar. E agora eu vou começar a estudar, assim, essa relação Europa-Brasil do ponto de vista da reurbanização. Muito bom. Vamos lá. Obrigada. Bom, vamos dar continuidade aqui aos teletertulianos. Você quer falar? Fala. Parabéns pelo verbete, professor Wagner. E Obrigado. Aí tem aqui na 12ª linha da fatologia, página 2, 12ª linha, de cima para baixo, em que se coloca as viagens internacionais promotoras de reciclagens. Eu acho que continua nesse item que nós estávamos colocando a questão da forma holopensênica, né? Quando a pessoa sai da forma holopensênica, é possível dela expandir, então, a consciencialidade, seria esse caso, ou foi pensado um outro contexto? As viagens internacionais promotoras de reciclagens. Então, Marta, obrigado pela sua presença e pela sua pergunta. Seu livro está aqui para ser autografado, né? E está na referência, eu vi aqui, ó, Ramiro, eu vi na referência aqui do verbete. Pois é, ótimo. Então, essa questão da viagem internacional, eu tive, em função do meu trabalho profissional, eu tive a oportunidade de viajar bastante. Eu fiz assim uma ideia de mais de 100, eu comecei a contar assim, mais de 100 cidades internacionais e quase 20 países. E trabalhei muito na América Latina também, toda a América Latina. Morei nos Estados Unidos 3 anos com a minha família e alguns locais da Europa. Em cada local desse, a gente recicla valores, né? Vale mais do que... Eu não vou dizer que vale mais do que ler um livro, mas às vezes uma viagem bem feitinha, bem programada, assim. Eu fazia muita viagem a trabalho, né? Quase muito a trabalho, e viajava dentro do meu ambiente profissional, que era quase uma repetição. Mas a gente sempre tinha oportunidade de ver outras culturas, né? Totalmente outra forma de visão, né? Austrália, eu tive na Austrália, outra organização, né? Total, vida, né? Total, assim. Então isso é uma reciclagem, quase por osmose, né? Poderia dizer assim. Só de você estar ali visitando, vai em Paris, visita um museu, vai nos Estados Unidos, visita um local, qualquer local que você vá. Nacionalmente também, no Brasil, o nosso país é um continente, né? Você vai na Amazônia, vai no Nordeste, vai no Mato Grosso, vai no Sul, você também faz essas reciclagens. Mas no internacional é a questão da língua, dos costumes, e você quase que uma coisa automática fazer essa reciclagem. Perfeito. Tudo bem? Oi, Terezinha, obrigado. Wagner, né? Agora foi. Eu achei sincronicidade no Jornal do Almoço hoje, estava um programa que eles fizeram assim, é mito ou verdade? Daí me chamou a atenção, eu fui ver. É uma ilha aqui no Paraná, que tem a Ilha das Cobras. E o pessoal costuma falar que aquela ilha seria vulcânica. E hoje eles diretamente lá para levaram os historiadores. Câncer? Vulcânica.
Então, e estava escrito mito ou verdade. Daí eles levaram os especialistas lá, né, o pessoal da TV aí, e foram em cima para identificar se aquela ilha realmente ela era vulcânica, se era mito ou se era verdade, né? Porque aquela possibilidade fica falando de acontecer vulcão aqui nessa ilha, né? Voltar o vulcão. Então estava essa coisa do mito aí, né? Eu achei interessante que eles foram lá e disseram não é, isso aí é mito, não é verdade. Daí está a sincronicidade do verbete, né? Eu acho que eu achei interessante. Eu queria ali na coloquiologia, Wagner, que tu falasse o alerta para não cair no conto do vigário. Então, eu pensava que essa questão do conto do vigário teria a ver com a ingenuidade da pessoa e não com a questão mitológica. O que tem a ver com o mito? Que você colocou aqui. Que não tem a ver, eu não entendi. O que tem a ver o alerta para não cair no conto do vigário, que você colocou na coloquiologia? Tá. Na colóquio. Porque eu achava que era um processo de ingenuidade. Ingenuidade? O que tem a ver com o mito? Tá, o mito, aí eu me refiro à religião, né? A minha intenção, quando foi colocar conto do vigário, para não acreditar tanto no que o padre fala, né? Cuidado. Desmistificou. Mas até certo ponto tem a ver, né? Porque o mito é uma fantasia, uma fábula fantasiosa. Então, mas ela foi feita, lembra do início da tertúlia, ele falou que foi feito para controlar, para controlar pessoas, para explicar o desconhecido. O desconhecido, mas quem explica um desconhecido, ali ganha poder. Ganha poder. Então, você tem que ficar esperto. Outra pergunta que eu queria fazer ali na fatologia, na página 2, de baixo para cima, que é na 5ª linha. A autocrítica frente à adesão inconsciente a ideias míticas advinda da mesologia familiar. Poderia ampliar? Posso, a gente já falou. Desculpe. Já falou disso aqui um pouquinho antes. Vou resumir o que eu falei, depois a gente pode ampliar um pouco mais, se você quiser. No caso, a minha tradição familiar cristã, né? Cristã é protestante, na época a gente falava, hoje se fala evangélico, né? Da Igreja Batista. Então, os meus pais receberam aquela tradição dos pais deles, porque, por sua vez, receberam dos seus pais. Então, foi uma tradição passada de pai para filho, e essa tradição como a religião tem muita mitologia, muitos mitos, né? Uma família daí. Isso, exato. Compreendi. Posso fazer mais uma só para terminar? Pode. Para a patologia ali, na penúltima linha, de cima para baixo, o descarte dos bagulhos energéticos. O que tem a ver com o processo? Queria que tu ampliasse com o processo da mitologia. No caso não é uma experiência. Eu não tenho muita experiência com bagulho mitológico, mas eu estou colocando essa ideia para pessoas que têm muitos objetos, patuás, cristais, esse tipo de coisa que eu acho que é um bagulho, né? Pode amuletos, né? Esse tipo de coisa que acho que é dispensável, né? Tudo bem. Vamos agora continuar com os teletertulianos aqui. Vem de Lisboa, Portugal, já que a gente falou de Portugal aqui, a nossa amiga de lá, chamando a seguinte pergunta na tabela: mitologia pessoal, reciclagem, final da página 4. Em relação ao ponto 2, na sua perspectiva, como evitar as experiências pessoais diretas, possibilidades reciclogênicas, sejam condicionadas pelas crenças, condição consciencial. Pode comentar? Quer que eu repita? Por favor. Ela quer que você veja o ponto número 2. Na sua perspectiva, como evitar que as experiências pessoais diretas, aí ela coloca entre parênteses, possibilidades reciclogênicas, sejam condicionadas pelas crenças, que aí ela coloca condição consciencial.
Bom, se eu entendi corretamente, eu estou fazendo o contraponto aqui, né, da fé, crenças e crendices, né, com as experiências pessoais diretas. A fé, crenças e crendices, nós falamos, eu não sei se ela acompanhou desde o início, um exemplo que nós demos dos xamãs, né, que faziam como se fosse usando as forças da natureza em benefício da tribo, né, como um pacto com os espíritos para beneficiar a tribo. A experiência pessoal direta, vamos falar em possibilidades de experiências pessoais diretas. O uso das bioenergias, né? Não depende de, você não vai estar condicionado à crença. Você fazer um exercício bioenergético, uma prática bioenergética, que pode te levar, por exemplo, a uma projeção consciencial. Isso é autoconvincente, não é crença, né? Então, eu penso por esse lado. A experiência pessoal direta, eu acho que ela acaba com a crença. Não sei se eu acho, isso mesmo que ela está falando. E eu acho que a experiência direta é a única condição para você sair do seu corpo de conhecimento, né? A experiência direta pode ser estudando, pode ser... Mas, assim, eu penso, pode ser que eu esteja errada, sabe, Wagner? Que se a pessoa está com a cabeça fechada, ela pode ter a experiência dela e pode não modificar dali, né? Eu acho que vai levar algum tempo... E aí o mecanismo de causa e efeito tem várias circunstâncias que vão levar a ela a pensar sobre isso. Uma situação mais difícil de vida, sabe? Vai abrir a pensenidade dela para alguma coisa, alguma possibilidade nova. Então, essa experiência direta, se você tiver uma erudição, um conhecimento, uma polimatia muito grande, um abertismo para o novo muito grande, uma experiência já está... Exato. Já está pronta. Mas, assim, se não tiver, ela vai explicar aquela experiência de outra maneira. Como, por exemplo, a experiência de quase morte, né? Os médicos, muitos deles que eles dizem que aquilo é coisa do cérebro. Do cérebro. Entendeu? Por maior evidência que tenha, continuam dizendo que é do cérebro. Quando é que eles vão mudar isso? Sei lá, quando eles tiverem a própria experiência, quando eles estiverem cansados de alguma coisa, né? Quando eles se abrirem para o novo. Então, eu acho que tem um tempo aí que não é assim, não é vapt-vupt, sabe? Teve a experiência, mudou. Acho que o outro aspecto assim. que nós estamos dentro do modelo paradigmático da ciência convencional, que é materialista, né? Então, tudo que existe é a matéria, né? São as 4 dimensões, né? Altura, largura, comprimento e o tempo, né? E fora disso, quando nós colocamos aqui experiências pessoais diretas, a pessoa pode ter experiência pessoal direta em várias áreas da ciência, né? Mas nós estamos colocando aqui que é a experiência, eu quero dizer, parapsíquica. E a experiência parapsíquica ela é subjetiva, né? Dentro do padrão convencional. Ela é uma experiência real para quem vivencia e que tem o abertismo para aceitar isso, mas na visão científica ela não é considerada. Ela não é real, né? Ela é do cérebro, da memória, da hipermemória. Né? A gente lê nas coisas que o professor Valdo deixou escrito aí, e mesmo nas aulas que ele dava aqui, que o período que a gente passou no curso intermissivo, a gente teve paracirurgias, assim, a gente criou uma série de parengramas diferentes, que o nosso paracérebro foi totalmente modificado lá. Então, quando a gente chega aqui, nós temos maior possibilidade de ter uma experiência dela e mudar imediatamente, aprender rapidamente e tal. Quem não passou pelo curso intermissivo, eu acho que é mais difícil. Não é impossível, um dia vai chegar lá, mas eu acho que é mais difícil. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que não é vapt-vupt, entendeu? Então, quando dizem que aqui que o curso intermissivo foi só teoria, não foi só teoria. A gente teve teoria que mudou. Se mudou o nosso modo de pensar, foi prático também, né? Foi para a cirurgia, entendeu? Então, assim, eu penso que seja por aí, sabe? Mas
é através, assim, estrito senso, lato senso, é através da autoexperiência que a gente pode mudar, não é? Seja ela estudando, seja ela sofrendo na carne, é na experiência que a gente muda. Exato. Então, eu acho que o item está corretíssimo, entendeu? Agora, não vamos esperar que uma experiência possa mudar uma pessoa que está 50 anos numa religião, entendeu? Só se ela sofreu alguma coisa. Eu também passei pela religião, né? Mas, assim, eu sofri uma perda grande, aí mudou, o meu parafuso saiu do lugar, entendeu? E ainda bem que quando o parafuso saiu do lugar, aí consegui entrar coisa nova no lugar, entendeu? Aí ele agora está parafusado, acho que no ponto certo, eu acho. Assim espero. Assim espero, né? Bom, enfim, gente, essa é uma pergunta que a gente fazia muito para o Sr. Valdo, né? A virada do mega assediador. Como é que ele vira? Entendeu? Aí ele fala uma grande perda afetiva, uma grande, sabe? Ele fala, né, um processo ali qualquer que mexa com o ego dele, entendeu? Ou com ele próprio, ou com a família, ou com o filho. Tem que mexer com ele para ele conseguir abrir os horizontes dele para adquirir coisa nova. E a gente não está precisando mais disso, né? A gente pode aprender com acerto, com a felicidade. Não precisa ter dor mais para aprender. Isso acho que varia. Por exemplo, eu pessoalmente comecei na religião. Eu até coloco no livro 3 aspectos paradigmáticos, né? A credulidade, a ciência e depois o parapsiquismo. Mas eu não tive nenhum trauma, assim, não tive nenhuma perda muito significativa, não tive nenhum clique, nenhuma epifania, eureka, tal, nada. Foi mesmo estudo. Então, mas o estudo é uma... Foi estudo, né, dúvida, né, questionamento, pesquisa. Né? Eu saí da religião, fui estudar tecnologia de construção civil, comecei muito com ciências exatas, né, na tua área, matemática, estudava cálculo, integral, diferencial, essas coisas, tudo coisa abstrata. Né? Aí eu saí assim, para um lado mais materialista mesmo. Né? Eu fiquei, aí depois fui fazer arquitetura para dar uma equilibrada, mas ainda era ciências exatas naquela época, hoje é humanas. Mas eu fiquei, aí depois o conflito continuou, porque eu deixei a crença religiosa e adotei a crença científica, materialista, mas não, tem coisa, tem mais coisa, não pode ser, não pode ter. Aí foi aí que eu cheguei. Porque o restringimento intrafísico, ele altera as pessoas, né? Então, cada um tem o seu caso. E a outra coisa é a questão do estudo, das anotações, de se dedicar. Quando a gente fala no parapsiquismo, às vezes remete muito a coisa de fenômeno, né? Fenômeno, aquelas coisas, e deixa o sutil, a sutileza, né? Uma clarividência, uma telepatia, né? Um sexto sentido, uma ideia. A pessoa precisa anotar essas coisas também para poder valorizar, e não achar que aquilo é coincidência, né? Muito bem. Posso só fazer um comentário em relação a isso que ele falou? Fala, mas... porque, por exemplo, você falou das vários locais que você morou, não é? Eu acho que isso foi um grande aporte para você conseguir fazer todas essas viradas, né? Eu acho que é impossível a pessoa morar em tantos lugares e continuar pensando do mesmo jeito. Não tem. Né? Eu acho que isso ajudou, foi né? uma terra fértil para poder você conseguir dar a virada, né? E principalmente não só morar e visitar. Eu não tive chance de visitar o Oriente, assim, mas eu tive nos Estados Unidos, dentro da empresa multinacional, muita gente de lá. Isso. Né? Aí conviveu com a cultura, aí convivi, né? Com a cultura. Então, por exemplo, eu até citei aqui fora do ar com um amigo, uma família, nossos amigos, tudo vieram visitar a gente no Brasil, nos comunicamos. Um pai com dois filhos, 4 pessoas. Cada uma tem um Deus. Aquilo para mim, né? Aí eu quando cheguei lá nos Estados Unidos, ele falou: "Você é cristão, né?" Falei, como assim cristão? Claro. Quem não é cristão? Não, porque tem a ACM aqui, a associação, o YMCA, né? Então que aí você pode frequentar sem pagar, não sei o quê. Aí
Aí foi tendo contato com ele, visitava a casa deles, fomos lá no templo hindu, e vimos as festividades, aí isso tudo dava uma... Balançava, né? Como assim, 4 deuses? Agora vem uma pergunta de Pinheiral, do Rio de Janeiro, para você. Na opinião do verbetógrafo, existe uma crença mitológica em comum e oculta que impede o intermissivista da CCCI aumentar a autoconscientização multidimensional interassistencial e, dessa forma, potencializar a PROEX pessoal e grupal com neoverpons e exemplarismos disruptivos, está na moda, disrupção, antes que o professor Valdo volte a nos ajudar no intrafísico? O começo da pergunta que não Na sua opinião, o verbetógrafo, existe alguma crença mitológica em comum e oculta que impede o intermissivista, depois eu digo o que eu interpretei dessa intermissivista da CCCI, aumentar a autoconscientização multidimensional interassistencial e, dessa forma, potencializar a PROEX pessoal e grupal com neoverpons e exemplarismos disruptivos antes que o Valdo Vieira volte aqui para o intrafísico. O que ele está falando, você entendeu? É que ele acha que aqui a gente tem uma crença que não pode mexer em nada que o professor Valdo criou, que a gente tem que criar novas verpões, entendeu? Porque as verpões que o professor Valdo criou, todo mundo já entende, já vivencia. Né? Então, que nós, intermissivistas, alguns aqui acham que tem que fazer a disrupção, ou seja, fazer coisas novas além do Valdo Vieira. Entendeu? É essa que ele está, é isso a essência da pergunta dele. Então, de novo, existe alguma crença, algum mito que oculto, sabe? Alguma crença oculta. Quem pensa como eu penso, que eu acho que a gente tem muito feijão para comer antes de começar a achar que vai fazer disrupção com as coisas que o professor Valdo deixou, eu acho que... acha que eu tenho alguma coisa oculta comigo, alguma crença que eu não deixo, que eu defendo isso. Eu acho que é o contrário, mas tudo bem. Eu penso que, minha opinião, dentro do conjunto de conhecimentos da conscienciologia, eu não vejo se há uma crença oculta. Primeiro, o princípio da descrença, eu acho que elimina isso, detona né? isso tudo. Mas o que eu vejo são os condicionamentos milenares, né? A interprisão grupo kármica, quer dizer, isso é individual para cada um de nós, né? Eu acho que isso influencia, porque a pessoa pode deixar a religião e vir para cá e seguir a conscienciologia, ser um seguidor da conscienciologia, né? Pode. Aí não é também a mesma coisa, pode. Né? Então, eu acho como tem aquele que pode ter a crença de que já sabe tudo que o professor Valdo deixou e que já pode sair fazendo verpom, assim, que ele tem condições de fazer neoverpom. Então, tem essa crença aqui de algumas pessoas que querem fazer a disrupção, como se você pegar a teoria, que é uma teoria consistente, gente. Quem estuda conscienciologia vê que a teoria é consistente, entendeu? Pode ser refutada? Pode. É o que a gente comentou no último círculo mental somático que teve aqui. Para você pegar uma neoverpom que seja acrescentadora, tem que olhar tudo que já foi colocado para ver se não é um repeteco com outra maneira de falar. De outras formas, de outras palavras. Né? Se é para refutar, é claro que pode refutar. Mas se é para refutar, tem que fazer um arrazoado refutando. Entendeu? Não é uma coisa gratuita de você ter uma impressão que você está fazendo a disrupção, que você está fazendo um apanhado de coisas do Valdo Vieira e acrescentando uma letra, achar que aquilo é disruptivo. Eu acho que é muita... Sabe? Eu não sei se é porque a gente acompanhou aqui, não é achar que Valdo Vieira é um santo e nem que ele é perfeito, e nem que ele colocou tudo aqui. Mas é a convicção íntima que eu tenho de pessoa que estuda incessantemente as coisas que ele deixou, procurando fazer ligação das pontas, que eu não sei
10% das coisas que ele deixou. Eu não tenho, acho que 1%. Entendeu? Então, Sério? Não, é sério. então eu acho assim, vai fazer disrupção? Vai, pode fazer, mas vamos estudar a teoria primeiro, entendeu? Porque eu acho que é muito delicado, a gente que está colocando a conscienciologia, eu coloco assim, o professor Valdo veio para colocar, né, a teoria dele, que é do curso intermissivo, e nós, praticando isso, eu acho que é muito delicado você começar a fazer esticamentos de uma teoria. A gente trabalha com teoria. A teoria tem que ser consistente. Então, fazer esses esticamentos de teoria com neo-verdades relativas de ponta, sem estar harmonicamente com todo o contexto, com todos o arcabouço teórico, corpos de conhecimento já colocado. E para você fazer essa harmonia, você tem que conhecer profundamente tudo que está deixado. Entendeu? É isso que eu acho que pode parecer para as pessoas que a gente é contra a disrupção. Eu não sou. Eu só acho que tem que ter muita responsabilidade com isso. Entendeu? Porque assim, tem pessoas que querem fazer Neo-Verpom uma atrás da outra. Será que é Neo-Verpom mesmo? Entendeu? Será que não é uma coisa que já está colocada aí, que só está recortando? Não sei. Eu escrevi esse livro aqui, dentro da escala evolutiva, eu cheguei ali perto dos 30% do conscienciólogo, até ali, mais ou menos, que eu escrevi. Que é onde eu consegui ter algum alcance para escrever. Olha, eu ralei para escrever isso aqui, eu acho que eu ainda tenho que escrever muito mais dentro desses 30% que eu não compreendo. E isso dá escala. Agora, do que foi deixado escrito, não tem condição de fazer Neo-Verpom, não tem condição nem de entender o que está aí. Não, a Neo-Verpom da gente, eu acho que a gente tem assim, os experimentos da gente, né? Uma ideia aqui, uma ideia lá. Mas, assim, para falar em disrupção, sabe? Disrupção é uma palavra muito forte. É como se quisesse sair como se estivesse oprimida aqui numa bolha. Eu acho até que é uma coisa de meio de dissidência mesmo. E aí, se é maxi-dissidência ou mini-dissidência, é uma coisa a ser estudada, né? Porque uma disrupção, se é maxi-dissidência, tem que comer muito angu e feijão, não é? Eu penso assim, não sei. E eu não tenho preocupação de ser taxada de fundamentalista, de ser isso, aquilo outro. Para mim, eu quero, quando eu dessomar, eu estou preparando a minha dessoma. Eu quero, quando dessomar, conhecer todos os detalhes, porque eu quero participar de alguma Equipex boa lá. Então, é isso que eu estou investindo. Eu não estou preocupada de fazer Neo-Verpom aqui. Bom, vamos lá, gente. De Fortaleza veio uma pergunta para você na fratologia. 7ª linha de baixo para cima sobre o descarte das irracionalidades. Por que é tão difícil afastar cunhas mentais patológicas autoassediantes, mesmo para uma consciência intermissivista, tenepsista, ectoplasta, estudante da descrenciologia e esforçada no uso da racionalidade? Os mitos irracionais de múltiplas existências aliados a traumas tão fortes impedidores da aplicação do parapsiquismo intelectual e, pior do que isso, continuam causando doenças em consciências que já poderiam estar em um nível melhor. Você concorda com isso? Ela que te pergunta. Quer que eu leia de novo? Só o início, eu acho que é a 7ª linha da fatologia, descarte das irracionalidades. Sim. Eu acho uma que pergunta para você, por que é tão difícil fazer isso? Eu acho que ela colocou bem, eu concordo com realmente, por tudo que a gente falou aqui até agora, né, as nossas vivências anteriores, os condicionamentos, as repressões que nós passamos, né? Então, não é assim fácil de fazer descarte. Vou ficar livre disso e acabou. Não, você tem ali um passadão de repressão, de condicionamentos muito grande que influenciam. Mesmo que você tenha abertismo, vontade, é difícil. Tem que ter muita volicionalina, né? É bem difícil a gente mudar, né? Assim. Como se diz, o temperamento é a última coisa que muda, né? Se o temperamento é a última coisa que muda, é porque a pensanidade também não é fácil.
Vem duas perguntas daqui de Foz do Iguaçu para você. Uma na fatologia e outra na mito. Na fatologia, página 2, sexta linha. Poderia exemplificar a detecção da mitologia historicizada num contexto religioso? Eu acho que você já falou bastante sobre isso. Já falamos, né? Mas... Você passa para frente ou você quer fazer uma síntese para ela? Eu já falamos isso em vários exemplos aqui, mas vou dar um outro exemplo que eu não dei. Tá bom. Existe um grupo de escolas, de estudiosos, de professores, doutores nos Estados Unidos, já há algum tempo, na década, eu acho que de 80. Marcelo da Luz explica isso bem no livro dele. Chama Jesus Seminar, The Jesus Seminar. Esse grupo são mais ou menos uns 100 e poucos estudiosos que eles passaram a estudar os manuscritos da Bíblia e fazer uma crítica sobre aquilo que de fato pode ser comprovado ou histórico, que eles fizeram uma comparação, o Jesus histórico, né, com o Cristo da fé, né? Esse pessoal chegou à conclusão, na referência que eu tenho do Marcelo, 82% eles chegaram a esse número dos escritos dos evangelhos, não são palavras de Jesus. Então, são adulterações, ideias mitológicas, né, que foram introduzidas posteriormente para casar com a história, ou casar com o Antigo Testamento, ou casar com mitos, né, para fazer dar certo. Existe um site, Jesus Seminar, esse pessoal publica livros. Obviamente que eles sofreram muita retaliação nos Estados Unidos, porque o mercado da fé é muito forte lá, né? Tem muita coisa que depende da manutenção dessa fé, e essa mitologia é bem evidente nesses estudos. Eu tenho na minha bibliografia também essa videografia sugerida do Joseph Campbell. Que está aqui no seu verbete, né? O Joseph Campbell é um mitólogo bastante conhecido dentro dessa especialidade, e ele tem esses vídeos. Basta assistir isso que você vai ver o quanto de mitologia que tem nos livros aqui que eu falo do contexto religioso, né? Não só no contexto, mas das tradições, quanto nos escritos religiosos. Vale a pena dar uma olhada nisso. Tá ótimo. Ainda na mitologia, página 3, poderia exemplificar alguns dos mitos científico-filosóficos? Você já falou também, né? Já falamos, né? Mitos da ciência. Tem muita coisa. Por exemplo, um exemplo bem simples, assim, beber 2 litros de água por dia, né? Beber 8 copos de água por dia, né? Não existe nenhuma comprovação disso, né? Mas são mitos que vão sendo passados, né? Raios não caem no mesmo lugar duas vezes. E cai 3. Cai. Já caiu. O edifício Empire State Building, nos Estados Unidos, tem um sistema poderoso lá de para-raios. Eles dizem que cai de 25 a 100 raios lá naquele ponto do Empire State. Então, ele tinha que ter colocado um só. O mesmo raio não cai só 2 vezes no mesmo ponto. Aí estava certo, né? Então, são mitos que vão sendo repassados assim, né? Aí outro dia eu vi um desses youtubers, né, falando uma coisa que eu achei um raciocínio interessante. Ele falou que estava na moda todo mundo tomar água com limão. E aí as pessoas tomavam água com limão o dia inteiro e se sentiam muito melhor. Então, comprovaram que a água com limão faz muito bem para a saúde. Aí ele falou assim, olha, é cientificamente provado que isso não é verdade. Eu não sei como é que ele também provou isso, né? Mas
É claro, se a pessoa gosta da água com limão e toma água tantas vezes por dia, é a água que ela toma tantas vezes por dia, com limão ou não, é que está melhorando a condição dela. Então, é uma condição, né, de causa e efeito com correspondência. Às vezes a coisa está correspondendo, mas não tem relação de causa e efeito. Isso é um nó na ciência também, né? Você, de um certo fenômeno, você isola algumas variáveis, aquelas variáveis podem estar correlacionadas com aquele fenômeno, mas podem não ser causa para aquele fenômeno. Né? Outra que eu estou me lembrando agora, o ser humano só usa 10% do cérebro. A gente vê isso escrito aí em artigos, tal, citações, né? Não tem comprovação nenhuma disso. Então, é um mito, né? Vem de Curitiba para você, na Estrangeirismologia, página 1, linhas 1 e 4. Como realizar com sucesso e eficácia a superação do brainwashing realizado vezes sem conta ao longo das nossas seriexes? Como realizar o brainwashing? É uma superação com sucesso. Da série, você não entendia a parte da série X. Realizado vezes sem conta ao longo da série X. Ou seja, ao longo da série X, a gente foi sofrendo a lavagem cerebral várias e várias vezes. Então, como é que agora a gente pode, com sucesso e eficácia, fazer a superação disso? Olha, eu acho que nós sofremos lavagem cerebral e também fomos instrumentos de lavagem cerebral, né? Acho que tem também isso. Muito bem lembrado. Eu acho que a gente se coloca só como vítima, né? Mas eu penso que eu tenho não tenho autocomprovação, mas tenho alguns insights, algumas ideias que eu já fiz isso, de fazer esse tipo de pregações, de lavagens cerebrais. Não é à toa que ele está fazendo o livro. Então, eu penso que antimitologia. Eu penso que a escrita do verbete, a escrita do livro, para recompor isso, é uma maneira de fazer essa reparação, né? Posso fazer a segunda pergunta dele? Ainda na estrangeirismologia, quais as suas dicas para não cairmos nas lábias das fake news difundidas desde a antiguidade e ressurgidas com toda a força atualmente? Quando na verdade, isso sempre existiu. Na verdade, não houve ressurgimento, né? Só houve o termo novo, né? Fake news, né? Nós vemos a tradição oral, principalmente, né? Quando tinha toda essa tradição oral, aquela ideia, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, isso sempre vai tem que ter atenção, né? A nossa memória, ela já propicia isso, porque é por isso que a gente tem que escrever tudo, né? Eu estudei há pouco tempo sobre memória. Então, quando você vai rememorar alguma coisa, o cérebro ele já ocupa os espaços vazios, os vácuos, com informações. E aí, assim, você mesmo, não é fake news, quer dizer, você passa fake news para você. Na hora que você vai rememorar, se você escrever uma história, sei lá, 1 ano depois, você vai comparar com aquilo que você escreveu antes, tem coisas ali que não estava escrito lá. E você tem certeza, absoluta convicção de que aquilo aconteceu. É porque você já viveu tanta coisa que o cérebro vai agregando. Então, a rememoração, ela não é passiva, ela é ativa, ela incrementa. Então, só para a gente ter ideia, né? De que fake news é um problema até para a gente com a gente mesmo. Né? Na rememoração, é uma coisa cerebral mesmo. Então, tem um escritor, Yuval Noah Harari, ele escreveu Sapiens, não sei quem já... É um livro bastante conhecido atualmente, Sapiens, Homo Deus, né? E ele conta a história da humanidade e ele menciona que uma das coisas que foram tradicionais na evolução é a fofoca. Né? Desde lá, os nossos ancestrais... Fofoca é diferente de rememoração, né? Não, mas aí... Mas tem fake news aí, né? Então, aí que... Então, isso vem de longe, né? Então, é atenção mesmo, atenção, crítica. Ler bastante, ver várias pessoas com vários posicionamentos
contra e a favor. Várias fontes, né? Várias Fontes. Se você hoje vê na internet, aí um site acha ele tem uma linha, o outro tem outra. Interessa divulgar uma coisa, não interessa divulgar outra. Então é a atenção mesmo. Né? E é estudo mesmo, é leitura mesmo. Bom, na parafatologia, página 2, linha 5, de que modo a força da bagagem paragenética pessoal de cada um pode jogar a favor da desconstrução dos nossos mitos pessoais ainda encalacrados? Na fatologia? Parafatologia, página 2, linha 5. É a bagagem paragenética pessoal de cada um, como que ele pode jogar a favor da desconstrução dos mitos. Dentro da mesologia, nós temos a genética humana, né? Tem a transferência de genes materiais, a herança genética dos pais para os filhos, tem a herança social, a herança cultural, e tem a nossa herança de outras existências. Então, aí teria que primeiro ter essa aceitação dentro do paradigma consciencial, que ela acaba, de uma certa maneira, com o tempo, com os estudos, ela deve ser predominante. Eu acho que a paragenética, a força da paragenética pessoal, se ela é qualificada, mesmo que você caia num ambiente que não seja favorável, e você às vezes cai ali por questão de interprisão grupo-kármica, ela vai acabar afluindo em algum momento. A gente está com pouco tempo, a gente vai fazer um bate-bola aqui, tá? Na especialidade, vem perguntas de São Paulo para você. Na especialidade, poderia elucidar por que escolheste colocar este tema dentro da ressexologia e não da ressinologia? Eu coloquei, sim, ressexologia. Em primeiro lugar, eu pensei, conversando com a Marta em outras ocasiões, em escrever alguma coisa para contribuir com o colégio, né? A Marta me falou, não, você pode escrever artigos, verbetes, sinopse para os filmes. E eu comecei a estudar e participar, ler, e me interessar pelo colégio invisível da ressexologia. Entendi que existem as duas coisas dentro do verbete. Existe a ressim e a ressex. Mas eu não sei qual que veio primeiro, se foi uma ou se foi a outra, mas eu acho que predominou a ressex inicialmente. Depois aprofundei na ressim. Mas na verdade, isso é um ciclo, né? Ressim, ressex. E tem o crescendo introspectivo, não, centrípeto, né? Isso. Que é da ressex para ressim. Mas esse crescendo é só se você colocar a palavra centrípeta, ou seja, de fora para dentro. Então, a rigor, você, para fazer alguma modificação no entorno, você já tem que ter pensado aquilo antes, então você já tem que ter feito uma ressim, e para você fazer uma ressim grande, às vezes você precisa de fazer uma mudança no exterior para poder modificar mesmo aquela ressim. No final das contas, a doutora Marta está aí, gente? Ela pode explicar melhor, mas a Marta tem um verbete que é as duas coisas ao mesmo tempo, né, Marta? Isso, são reciclagens integradas. Porque, são integradas. Inclusive, dentro da ressexologia, tem a ressinologia também. Então, contempla, sim, essa questão da ressinologia, está dentro da ressexologia neste caso. Tá bom. Podemos passar adiante, então? Claro. Com relação à segunda ortopensata, hoje mesmo ouvi na universidade alguém comentar que, dada a personalidade, disse que não acreditava na ciência. Pensei, ora, esta colocação não tem sentido nenhum, pois a ciência e a crença são diametralmente opostas. Poderia comentar? Ele acha que a ciência e a crença é completamente oposta. A gente já comentou sobre isso, né? De por que a gente está considerando aqui uma ciência como crença.
Por causa dos axiomas, postulados, que ela parte de algum lugar. Não é? E, no caso, existem os cientistas crentes, né, na religião. Também. Tem cientistas brilhantes mesmo, que se sujeitam a essa questão. Por exemplo, nos Estados Unidos teve um período da questão da pesquisa dos embriões, né? E um dos cientistas que liderava a pesquisa foi durante o governo do George W. Bush. Ele era um cristão atuante, assim, muito fundamentalista. E ele bloqueou as pesquisas das células-tronco, porque necessitava de embriões com 3, 4 dias de vida para fazer as pesquisas. E para ele não aceitava aquilo. Então, era a crença dele bloqueando a ciência, né? Depois isso caiu pela Suprema Corte, foi derrubada e as pesquisas continuaram, mas atrasou. Aí tem aqui uma pergunta dele também. Na definologia, os mitos pessoais que a pessoa tem são colecionados no trajeto de sua evolução. Por hipótese, a maior parte dos mitos de alguém são provenientes de retrovidas, que deve ser que ele botou retrovidas, de retrovidas, e outras podem ter sido adquiridas na atual ressoma. Poderia comentar este efeito da série X nos mitos pessoais? Sim, acho que de alguma maneira já comentei. Já colocou, né? Os condicionamentos milenares, os contingenciamentos evolutivos e as repressões, elas vêm junto, não tem como, a gente acaba sendo influenciado por isso. Outra pergunta dele aqui: qual a relação que você fez do seu tema com a Heuerbeck? O que eu vejo é que o culto aos mitos de várias matizes está se expandindo na medida da ressoma de consréus, hipoteticamente. O que você acha a respeito disso? Eu não fiz essa avaliação. Não fiz esse estudo, essa correlação com Heuerbeck, não. Tá bom. Na maniologia, página 3, o que é a bibliomania religiosa? Acho que quase que, para mim, é autoexplicativo, porque eu vivi bastante dentro desse contexto. No contexto protestante, vamos falar primeiro do católico. O contexto católico é um pouco mais flexível, porque ele adota a Bíblia, ele adota as tradições, ele adota a palavra dos bispos, ele adota as orientações do Papa. No contexto protestante evangélico, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, nas questões de moral pessoal, de dúvidas, de atitudes, de ações, prevalece o que está escrito na Bíblia. Então, por isso que eu coloquei isso, que é a bibliomania religiosa, a mania de crer somente na Bíblia. É o leitor de um livro só, né? A última pergunta dele aqui é se poderia responder a sua questionologia se sentisse à vontade. Aí a questionologia é: você ainda cultiva ideias mitológicas anacrônicas? Já parou para refletir sobre os possíveis mitos pessoais e as possíveis estratégias para reciclá-los? Ele está perguntando para mim? Já. A resposta que você pode dar assim, leia meu livro. O verbete, eu acho que os verbetes, esse especificamente sobre os mitos é um deles, e o livro que vai ser lançado amanhã, né? Eu vou fazer mais uma propaganda aqui dentro da Enciclosapiens. Aqui está uma possibilidade reciclogênica prática real que foi feita.
Ele ainda tem outras perguntas aqui que eu acabei pulando aqui. Ó. Na Fatologia, página 2, segunda linha, sobre as ficções infantis e fábulas antigas. O que comentar sobre os adultos que buscam cultuar nas crianças essas ficções e fábulas? E sobre os parques temáticos de princesas e heróis? E os filmes? É um problema isso aí. A nossa sociedade, mesmo as pessoas que têm crítica, ou que têm a religião, ou que são da ciência, elas se veem numa situação difícil, porque as crianças hoje têm um acesso a essas informações através do laptop, ou do tablet, do celular. Crianças muito pequenas hoje manuseiam isso com facilidade, não tem como você... não tem como segurar, é complicado, é uma situação difícil. Está difícil mesmo. É uma revolução na educação agora que está... Eu vejo porque eu acompanho netos dessas coisas. É bem difícil o controle disso. Embora tenha um artifício que os pais controlam o uso de longe, né? Ele sabe a quantidade de horas que o filho está usando, mas mesmo assim é difícil. Mas está vendo um filme que é uma fábula infantil. Você não sabe, né? Na laboratoriologia, página 3, poderia comentar qual o proveito que você tirou do laboratório da autossinaléticologia, fazendo o cotejo com o tema do verbete? Primeira coisa, eu quero saber, você fez esse laboratório com esse... Fiz, todos. Então, qual o proveito que você tirou da autossinaléticologia em relação ao tema do seu verbete? Bom, é difícil eu falar uma coisa específica sobre o verbete em si. Eu coloquei todos esses verbetes, com todos esses laboratórios que eu fiz, né? E eu fiz os laboratórios simultaneamente ao momento que eu escrevia tanto o livro quanto o verbete. Então, ali eu sentava, fazia primeiro aquela pesquisa nos livros, fazia aquelas leituras, depois fazia a parte prática, depois fazia as anotações. Então, é o conjunto disso, não tem uma coisa específica. Só, né? Até porque você entra no laboratório, ele pode te dar pista de outra questão de outro laboratório, né? Então, isso. A gente tem 1 minuto, eu vou fazer uma pergunta aqui do Télio Tertuliano de Ribeirão Preto para você. Na Ciclologia, página 3, linha 1 e 2, as reflexões proporcionadas pelo estudo dos padrões do ciclo da jornada do herói. Ele quer que você diga mais ou menos as etapas desse ciclo da jornada do herói. Eu coloquei essa acepção aí com base no estudo que eu fiz dos livros do Joseph Campbell, né? Está mencionado na bibliografia, tem O Herói de Mil Faces e também tem a videografia, que é uma ideia do monomito, né? Não dá tempo de explicar em um minuto. Não dá. Mas todos esses mitos, ou esses personagens que nós vemos como salvadores ou como líderes, Buda, Maomé, ou Mohammed, Jesus Cristo, Moisés, José do Egito, todos eles têm uma coisa em comum, né, que é a partida, a entrada numa fonte de saber, né, e o retorno, trazendo isso para os seus seguidores. Então, essa é a ideia das reflexões. Você olhar que esses padrões se repetem em várias partes do mundo, em vários heróis, em vários personagens, em diferentes religiões, tem o mesmo padrão. No cinema, hoje, nós temos esses filmes, Matrix, tudo isso aí mostra essa realidade. Foram inspirados nessa ideia da jornada do herói. Muito bom. Parabéns pelo verbete e pela defesa do verbete e pelo lançamento do livro, né? Estaremos todos aqui amanhã no debate. Convidamos a todos, que agora o Círculo Mental Somático
Ele está sendo transmitido, então a gente convida todos para participarem conosco aqui dessa temática que continua. Começou hoje, né, com verbete, e continua amanhã o Círculo Mental Somático sobre o assunto. Aguardamos novos verbetes seus, né, que você tem muita coisa para nos ajudar aqui a refletir, né, Paula? Então, parabéns mesmo, de verdade, não é só o protocolo, tá? E aguardamos novos verbetes seus. A gente agradece a todos vocês aqui presentes pelo clima aqui favorável ao debate, aos teletertulianos por todas as perguntas, e a gente aguarda a todos vocês, né, teletertulianos e vários verbetógrafos que venham aqui diariamente aqui para defender o verbete, para a gente continuar fazendo esse debate, tá certo? Então, a gente passa então para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 6 perguntas presenciais e 23 perguntas enviadas online. Temos um convite, o Igor Alves, com a Semana da Invexis. Boa tarde a todos. Eu venho em nome da Sinvexis convidar vocês para a 13ª Semana da Invexis, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, dos dias 11 a 21 de julho desse ano, no campus de Invexologia, lá na Sinvexis. E esse ano é muito importante, uma Semana da Invexis muito importante, porque é quando a gente vai comemorar 15 anos de Asinvexis enquanto IC. Então, a Sinvexis ela foi inaugurada em 2004, ela está fazendo 15 anos esse ano, e o tema da semana, por causa disso, vai ser grupalidade evolutiva. Então, terão diversas atividades, a principal delas é o Congresso Internacional de Inversão Existencial, mas a gente também vai ter vários cursos e uma atividade muito interessante para a CCCI, que vai ser um jantar comemorativo de 15 anos. Então, se você ficou interessado em alguma dessas atividades, e principalmente interessado em comemorar com a gente e compreender melhor a dinâmica evolutiva por meio da técnica da inversão existencial, entre em contato com a gente por meio do telefone 45 99848 3532 ou pelo site da Sinvex. Muito obrigado. O título do verbete de amanhã é Técnica do Reciclodrama, a especialidade Reciclologia, a verbetógrafa professora Simone Zanella. Agradecemos a presença e a participação, boa tarde, até amanhã.